No último dia 8 de setembro de 2022, morria a monarca mais longeva da história da Inglaterra, Elizabeth II. Mas você sabia que um outro monarca muito famoso causou o fim do catolicismo na Inglaterra e a criação de uma nova igreja apenas porque ele queria se casar novamente? Vamos conhecer a história da Igreja Anglicana criada por Henrique VIII. Durante 2 anos, o rei Henrique VIII lutou para que seu divórcio com Catarina de Aragão fosse decretado em Londres, enquanto ela brigava para que ele fosse negado em Roma. Henrique VIII queria se divorciar de Catarina, pois ela não havia lhe dado um herdeiro. Em meados de 1529, o rei foi forçado a admitir a derrota, já que em julho o Papa proferiu a decisão em favor de Catarina, determinando que o caso fosse julgado em Roma. Já para pressionar o Papa, o monarca convocou o parlamento e ameaçou legislar contra o clero inglês e a autoridade do Papa na Inglaterra. Durante 7 anos, seguindo o ritmo do acirramento da tensão entre Londres e Roma e das derrotas de Henrique VIII, o parlamento inglês foi pressionado e votou as leis que levaram ao cisma. Essas leis transferiram para o rei os dividendos que o Papa havia recebido em solo inglês, instituindo Henrique VIII como chefe supremo da Igreja da Inglaterra, e que ele passava a ter o poder de reformar, combater a heresia e encerrando qualquer ligação com Roma. Outras medidas aumentaram o controle sobre a Igreja. A chamada Proclamação Real de junho de 1534, que obrigava a Santa Sé a aceitar o rei como chefe espiritual, e a dissolução dos mosteiros, que durou de 1536 a 1540, beneficiando o monarca com todos os bens e recursos eclesiásticos. É bom deixar claro que nenhuma das leis abordava questões teológicas. Henrique VIII sempre se declarou católico, chegando a se opor a Lutero, mas em 1536 foi preciso se aproximar dos huguenotes alemães para conter Carlos V. A corte era partidária da reforma, mas a facção protestante deixou de controlá-la após a morte de Ana Bolena. Com a morte de Henrique VIII, em janeiro de 1547, Eduardo VI ascendeu ao trono. Muitos se questionaram sobre a natureza da religião, então praticada na Inglaterra. Eduardo, como a irmã Elizabeth, foi educado na fé protestante. Fato surpreendente, considerando-se o catolicismo declarado pelo pai de ambos. Foi ainda durante seu curto reinado, de 1547 a 1553, que a Inglaterra se tornou protestante. A guinada em direção ao protestantismo foi brutalmente interrompida pela morte de Eduardo VI e pela ascensão ao trono da fervorosa católica Maria I, filha de Catarina de Aragão. Ela conclamou os súditos a aderir à fé católica, erradicar toda a legislação protestante de Eduardo VI e restaurar as ligações com Roma. No final de 1554, ela abriu mão do título de chefe suprema da Igreja da Inglaterra e impôs ao parlamento a votação de uma lei, restabelecendo a autoridade papal no reino. Mas, em 17 de novembro de 1558, Maria I morreu sem deixar descendentes e sem que o catolicismo tivesse tempo de reconquistar os ingleses. Assim, coube a sua meia-irmã Elizabeth, filha de Ana Bolena, substituí-la, e pela 3ª vez em menos de 10 anos o reino mudou de religião. Todos acreditavam que Elizabeth fosse protestante, mas ninguém sabia qual seria o grau de protestantismo que ela reintroduziria na Inglaterra. As 2 grandes leis votadas pelo parlamento entre abril e maio de 1559 provaram isso. O ato de supremacia restaurava a legislação de Henrique VIII, que levara ao rompimento com o papado, e também a promulgada por Eduardo VI,
em 1547. Em contrapartida, esse ato supremo fazia de Elizabeth a governante suprema da Igreja Inglesa, ao mesmo tempo que era preciso arrebatar os católicos moderados, sem afastar os protestantes menos radicais. Entre 1563 e 1571, os chamados 30 artigos fixaram os pontos da doutrina, estabelecendo que a Bíblia continha tudo o que é necessário para a salvação, que é a ideia de purgatório e a veneração de imagens, relíquias e santos. Era contrária ao ensinamento de Cristo e que somente 2 sacramentos eram atestados pelo Evangelho. Elizabeth era protestante, mas não uma militante, e estava mais preocupada com a unidade do reino do que com a reforma religiosa em si. A partir de 1571, ela se declarou contrária a toda e qualquer mudança no âmbito religioso, forjando assim o que seria chamado de anglicanismo. Além da origem política e teológica, o anglicanismo se distingue do protestantismo do resto da Europa por outros fatos, já que a reforma inglesa foi imposta pela monarquia, mas com a aceitação do parlamento. A reforma foi importada do exterior por ondas sucessivas de exilados protestantes ingleses e, apesar de todas as reviravoltas, a guinada para o protestantismo não se fez sob um banho de sangue. As execuções por motivo de não conformidade religiosa foram relativamente poucas, cerca de 570, das quais 239 católicas. O caso da repressão das revoltas populares foi diferente, pois esses levantes foram considerados como sedições e, por isso, reprimidos com extrema violência. Mas, de modo geral, depois de esmagada a insurreição, a monarquia concedia perdão aos revoltosos. A Igreja da Inglaterra deixou de ser católica romana para ser católica reformada. Contribuiu decisivamente para que a reforma de Henrique sobrevivesse o arcebispo da Cantuária, Thomas Cranmer, mentor teológico da reforma e elaborador do livro de oração comum, que contém a liturgia básica utilizada na Igreja Anglicana e que, no reinado de Elizabeth, se torna o líder máximo dos anglicanos. Ainda hoje, a Igreja Anglicana continua como a corrente religiosa predominante no Reino Unido, tendo uma posição de destaque dentro da Constituição do país. Com a expansão marítima, a denominação se espalhou pelo mundo todo, havendo seguidores da Igreja Anglicana em boa parte dos antigos territórios que faziam parte do Império Britânico. Já o cristianismo de denominação católica segue como segunda religião mais importante. É importante frisar também que, debaixo de um necessário sigilo, longe dos olhos e ouvidos da imprensa, que pode colocar tudo a perder, vai acontecendo um lento e gradual processo de reaproximação entre Roma e a Igreja Anglicana. E aí, gostaram do vídeo? Entenderam essa confusão que o Henrique VIII arrumou? Porque ele queria um herdeiro? Ou podemos dizer que ele queria casar por amor novamente e a igreja não permitia? Não sei se vocês viram no vídeo, mas ele teve mais 5 esposas. Ou seja, algo que seria, pelas normas da Igreja Católica, totalmente impensável. Então, deixa seu comentário, compartilhe o vídeo, deixa seu like e a gente se vê na próxima. Fica com Deus e até daqui a pouco.